estamos falando sobre o teste do pezinho. Nós conversamos agora com a biomédica Thaisa Nichelli, a assessora científica do laboratório DB Diagnósticos, está com a gente também via internet. Thaisa, primeiramente, olá, seja bem-vinda aqui ao Viver é Melhor. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você, Letícia. Eu queria começar falando sobre o teste do pezinho. Muita gente fala assim, ai, vai lá na maternidade, vê aquele pezinho pequenininho, tomando aquele furinho, dá uma dorzinha no coração. E aí a gente pergunta, precisa ser no pezinho, Thaisa? Não podia ser em outra parte? Porque dá uma impressão que dói, que o pé é tão frágilzinho. Por que o teste é feito dessa forma? O teste do pezinho, ele é realizado a partir dessas gotinhas de sangue, Uhum. que a gente retira comumente da lateral plantar do pezinho do bebê. Mas aí é essa pergunta que você me fez. Pode ser feito de outra região? Pode, não tem problema. A sugestão é que seja realizado do pezinho, porque é uma região bastante irrigada, e aí quando a mãe coloca o bebê naquela posição de arroto, o sangue ele flui de maneira melhor e facilita esse Uhum. gotejamento no papel filtro. Eu até trouxe o papel filtro aqui para vocês darem uma olhadinha como ele é. Posso Sim, colocar assim? pode. Então, esse é um papel filtro, esse aqui é o do nosso o perfil do nosso Aham. laboratório, existem alguns outros, mas a base dele é a mesma, né. Esse aqui é o papel filtro onde a gente vai colher as gotinhas de sangue do bebê. Tá. E aí é esse papel que vai para o laboratório e que vai fazer a análise? É nesse papel mesmo? Isso, é mais ou menos isso. Esse é o papel que a gente faz a coleta, ele é destinado a essa Uhum. absorção do sangue, né, e ele também é destinado ao transporte dessa amostra até o laboratório, até o Certo. DB, por exemplo. Então a gente recebe essa amostra, assim, eu vou pegar um outro papel para vocês olharem, que é de uma coleta já realizada, né, Ah, só para sim. exemplificar. Então ele fica assim, o papel filtro, ele vem nesse formato Aham. e ele fica nesse formato depois que a gente tem as gotinhas de sangue do bebê aqui. Tá. Então, para esclarecer, gente, esse é um papel específico, né? Não é qualquer papel que eu posso pegar em Isso. casa e vou lá e faço o teste por conta própria. Isso precisa ser feito na Não, intervenção de um exatamente. profissional. Isso, com certeza. E é a partir desse filtro que nós retiramos essa amostra de sangue e aí sim damos processamento com outras análises aqui dentro do laboratório. Aí já seria Uhum. uma parte mais técnica, né? Perfeito. Quando a gente pensa na maternidade, normalmente esse teste já é feito, a coleta, no próprio ambiente hospitalar. No caso de algumas mães que não têm os seus bebês em maternidades, por conta de um parto domiciliar ou por qualquer outra intercorrência, esse teste ele pode ser feito a partir de quanto tempo de nascida? Sim, a recomendação do programa de triagem neonatal, que é o PNTN, é que essa coleta seja realizada entre o terceiro e o quinto dia de vida do recém-nascido, né? É o ideal. Passa por esse. E aí, qualquer criança nascida passa por esse teste, ou, por exemplo, uma criança prematura, de repente que precisa ir para uma UTI, né, vai ficar ali um tempo na incubadora, acaba fazendo posteriormente. Como que é isso? Todas as crianças, elas devem realizar o teste do pezinho, né? Ele é inclusive obrigatório por lei, no nosso território nacional, e as crianças que nasceram prematuras ou de repente com baixo peso, por exemplo, elas devem ser reavaliadas e a instrução é que elas coletem novamente em 90 dias ou com a orientação do pediatra, né? Uhum. Bom, perfeito. A gente falou desse primeiro processo que é o exame. Quanto tempo após o exame a mãe, né, o responsável dessa criança consegue ter o resultado, Thaisa? Hoje nós conseguimos entregar esse resultado a partir do momento que ela chega, no nosso laboratório, em mais ou menos 4 dias úteis. 4 dias úteis. E muita gente Isso. acaba De não buscando, às vezes, o resultado, né? As pessoas saem da maternidade, né? Seguem com a vida e deixam o resultado do exame para trás, o que é um problema que pode trazer muitos problemas também ao longo da vida dessa criança.
Exatamente, Letícia. Retirar o resultado é fundamental. Ele precisa ser entregue para o médico pediatra para que ele faça as avaliações, verifique se teve alguma alteração e dê início a um tratamento ou faça algum outro teste complementar, né? Eu Uhum. queria também reforçar que, em relação aos 4 dias úteis, é o que o DB entrega, mas se esse exame for feito pela rede pública, por exemplo, ele tem um outro tempo de entrega, Então, né. dependendo de onde você fizer, você precisa verificar qual é o prazo, né, de entrega para esse exame. Que tipo de doença a gente consegue identificar e que torna o teste do pezinho tão essencial, Thaisa? A gente consegue identificar num primeiro momento cerca de 6 doenças, que é o preconizado hoje em dia pelo atual escopo do PNTN, né. São elas: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme, fibrose cística, hiperplasia adrenal, deficiência de biotinidase e agora entrou por último a toxoplasmose congênita. A gente sabe aí que desde, o mês passado entrou essa ampliação do teste do pezinho pelo SUS, né. Essa essa ampliação, ela tem 5 etapas, né. Todos esses exames preconizados, anteriormente, os que vigoram hoje, digamos Uhum. assim, eles vão ser contemplados nessa primeira etapa e depois dessa etapa nós teremos outras 4, né. Mudou um pouquinho, é muito importante essa alteração, principalmente porque a gente deixa de ter essas 6 doenças anteriores para contemplar uma gama maior, né. Sim, A gente evolui de 6 para 14 testes, que abrangem aí cerca de 50 doenças. perfeito. E lembrando, que apesar de contemplar aí nos próximos meses, anos, né, esse aumento de doenças identificáveis, o teste em si continua sendo igual, que são essas gotinhas, pequenas gotinhas que são retiradas do bebê. Nada mais vai ser feito, não vai ser um exame mais invasivo, por exemplo, que vai ser feito nessa criança num primeiro momento. Isso, exatamente. O princípio do teste, ele continua o mesmo, né, a gente vai fazer, essa coleta ali, a asepsia, como mostra a imagem, a coleta, a punção, né, e depois a coleta naquele papel filtro que eu mostrei para vocês no início. Perfeito. Bom, gente, a gente vai prosseguir falando sobre esse assunto em outras oportunidades, mas eu acho que a principal recado, Thaisa, é essa importância da realização do exame e da busca do resultado e acompanhamento posterior, uma vez identificado qualquer tipo de problema. Não dá para a gente fingir que o problema não existe, porque ele não some, não é verdade? E nesse caso, a identificação precoce, ela é fundamental para a abordagem. Exatamente, fundamental e salva a vida de muitas das nossas crianças, né. Sem dúvida. Thaisa, muito obrigada pelas informações, pela conversa. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, pelo espaço, eu e o DB Diagnósticos, a gente fica à disposição. Obrigada, Letícia, e até a próxima. Até a próxima. Estivemos conversando com a Thaisa Michele, biomédica, assessora científica do Laboratório DB Diagnóstico, falando com a gente sobre essa importante informação, né, sobre o importante trabalho do teste do pezinho, que envolve, gente, a segurança das nossas crianças, né, o cuidado e a saúde que a gente quer ver eles vivenciando. Se a gente está tão atento, né, ao processo de gestação, que é a ida, né, ao médico nos 9 meses dessa gestação, os exames pré-natais que são fundamentais, cada um deles, né? Se a gente fala, por exemplo, posteriormente, de alimentação, de cuidados com sono, com a prática de atividades físicas posteriormente, esse é um momento tão pequenininho, né? São 5 gotinhas de sangue que vão trazer aí grande impacto para a vida dessa criança. Então, faça o teste, procure o Sistema Único de Saúde da sua região, se você puder ou preferir, pode procurar também o sistema privado, mas faça o teste, é direito dessa criança, é dever dos pais garantir a execução desses exames, combinado? E qualquer dúvida que você ainda tenha sobre este assunto, é só entrar em contato com a nossa produção, a gente encaminha para as nossas convidadas de hoje o telefone para que você participe. Código de acesso 11 99801 1242.
E a gente tem compartilhado com você